E aí, pessoal, muito boa noite, seja muito bem-vindo, você que está aqui com a gente para mais um episódio do nosso Conectados Podcast, o seu podcast, toda sexta-feira, 8 da noite. Boa noite para você que está ouvindo a gente pela International Web Radio, a Rádio Web da Escola Internacional. É muito bom ter você aqui com a gente mais uma sexta-feira, para a gente mais uma vez poder aprender sobre a palavra do Senhor. Então, aproveita aí, compartilha essa live, manda o link para a galera, manda o pessoal aí manda o link para o pessoal poder ver, para o pessoal poder chegar aqui e a gente poder estar aprendendo junto, porque o tema de hoje está muito massa, é um tema que todo mundo fala, né? Mas eu quero ver se a gente tá entendendo as coisas direitinho mesmo hoje, hein? Se você não segue a gente no Instagram, @conectados.iwr, segue a gente para você estar acompanhando tudo que a gente tá fazendo. Então, ó, vamos lá que o episódio hoje vai ser massa. Tô aqui já com nosso querido amigo Hércules, vai estar falando com a gente hoje. Então, vamos lá, vamos começar, que eu tô falando demais já, e se eu não parar, eu não vou parar de falar, né? Então, bota ele aqui na live. Boa noite, Hércules! Fala, meu velho, beleza? Tamo junto aí. E aí, galera? Tamo aí, beleza? E aí, pessoal? Eu queria dizer que eu ouvi uma promessa de um certo membro da igreja de Hércules de que ele não podia faltar hoje, né, Matheus? Matheus, lembra de convidar a galera, viu? Lembra de convidar a galera que Hércules tá aqui, viu? Eu só digo isso, só lembro de convidar a galera. Mas, gente, esse amigo, aqui é o Hércules. Tá aqui assim, ó. Olha, eu digo é nada a vocês. Mas, enfim, Hércules, se apresenta aí, fala um pouquinho de você para quem tá ouvindo a gente. Que assim, né, acho que todo mundo já me conhece, né? Mas o povo quer saber mesmo de quem tá vindo aqui, né? A graça do programa não sou eu, são os convidados, então pode se apresentar aí para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você. Ok. Olha só, meu nome é Hércules, eu sou missionário na Palavra da Vida. Estou até com os mexendo aqui pronto já. Ó. Sou aqui missionário da Palavra da Vida Nordeste. Aqui. Sou missionário no IBPV, coordenador do Projeto Marco. Estou aqui com a camisa também, vai rolar muito mexendo hoje. Sou casado, muito bem casado, com Flávia. Olha aqui, ó. Flávia, lindona, maravilhosa. E o Pedro, lindo filho. A gente é missionário aqui na Palavra da Vida desde 2019. Eu sou membro da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, sirvo lá na igreja com a aula do Alto na EBD para adolescentes, trabalho com jovens no fim de semana e sou ministro de música também. A gente tem trabalhado com juventude desde que eu me entendo por gente, acho que faz uns 15 anos que eu trabalho com adolescentes e jovens. E é um privilégio poder falar sobre um tema tão interessante, que é a liberdade. A liberdade é um troço que nos dias de hoje é muito complicado você falar sobre liberdade, porque os conceitos são muito subjetivos. As pessoas acabam falando aquilo que querem e entendem liberdade de uma maneira muito pessoal, muito particular. Então, é um tema muito interessante, sobretudo porque a gente tem lidado com jovens e adolescentes constantemente com isso. Isso aí. Hoje a gente não é mais livre para falar sobre liberdade, né? Pois é, você não é livre para falar sobre liberdade. Hoje em dia, falar de liberdade, falar dessas coisas aí, meu Deus do céu. Aí já começa lá, não, os coxinhas e não sei o quê, cada um com seu rótulo pro outro. E o pau come no Twitter. Mas a gente tá aqui para falar de Bíblia, porque esse podcast aqui é um podcast bíblico. Pela graça do Senhor Jesus, a gente tem conseguido contribuir com a edificação dos nossos ouvintes. Mas e aí? Vamos começar a nossa conversinha aqui. E, Hércules, vamos começar do básico, vamos começar do fácil aí para a galera entender. Vamos começar definindo aí o que é liberdade, porque parece que é um negócio meio óbvio, mas a grande questão é que não é tão óbvio assim, porque a gente tem um conceito muitas vezes meio troncho do que é liberdade. É uma liberdade que às vezes difere do que a Bíblia fala, é uma liberdade que, enfim, muitas vezes a gente não sabe do que a gente está falando quando a gente fala que a gente tem liberdade, que a gente é livre.
Então, se você puder esclarecer um pouquinho para a gente o que é liberdade e o que é que a Bíblia vai falar sobre isso aí, para a gente ter uma ideia. Olha só, quando a gente olha para o dicionário, liberdade ela é algo muito abrangente. É basicamente você estar solto. Você olha no dicionário, liberdade é você ter independência, você estar solto, você fazer aquilo que dá na telha, você ser autônomo. Então, o conceito de liberdade que a gente tem é basicamente isso, é você ser autônomo, é ser independente. A liberdade consiste em você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. É assim que as pessoas entendem liberdade. A gente vê muito isso quando as pessoas falam um monte de coisa, inclusive isso é uma coisa legal para a gente ver nos dias de hoje, a ideia da liberdade de expressão, porque isso é algo que é salvaguardado pela nossa Constituição, mas na verdade ninguém sabe dizer o que é. Você fala de liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão? É você falar o que você quiser, mas é você falar o que você quiser até que ponto? Porque quando seu discurso é ofensivo, se torna um discurso de ódio. Então você não é mais livre para falar. Mas quem define o que é discurso de ódio, o que não é discurso de ódio? Então, assim, liberdade é uma coisa muito complexa. Por quê? Porque na nossa definição, liberdade é fazer o que eu quero, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. O problema é que a sua liberdade muitas vezes entra em choque com a minha liberdade. Então, como a gente define qual liberdade é superior, qual que a gente deve segurar e qual que a gente deve liberar. Quando a gente olha para a Bíblia, a liberdade não é isso. A liberdade nas Escrituras nunca foi você fazer o que você quiser, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Só existiu um momento na história da humanidade inteira onde o homem foi livre. E a gente encontra essa liberdade nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, com Adão e Eva. E nesse conceito de liberdade, e ali era a liberdade plena, a liberdade total. Agora, quando Deus conversa com Adão e Eva, e ele trabalha com eles a perspectiva das suas funções, tanto a questão da mulher de ser auxiliadora, quanto do homem de ser o administrador do jardim e tal, ele dá tarefas. E ele, dentro das tarefas que ele dá, ele fala, vocês podem comer livremente de tudo que tem no jardim. E é interessante que é empregado a expressão livremente. Então, vocês podem comer livremente de tudo que há no jardim. Entretanto, da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. Então, o único momento onde houve liberdade total no universo, existe restrição. Deus coloca uma restrição. Então, a liberdade ela não é a ausência de restrição, porque nunca houve um momento da história onde o homem não tivesse alguma restrição. Então, eu quero trabalhar hoje a perspectiva de que liberdade é você ter um relacionamento com Deus. Isso é liberdade. Liberdade é você conseguir agradar a Deus. Isso é liberdade. Então a gente vai trabalhar, muito legal, trabalhando desse isso ponto aí, vai aí, trabalhar a essa partir daí a gente perspectiva. vai... A partir daí a gente vai indo. E a próxima questão que a gente levanta já tem tudo a ver com o que você começou a falar, né, Hércules? Que é, eu posso fazer tudo o que eu quiser, porque essa é a ideia de liberdade que a galera tem. Quando você pensa, não, eu vou ser livre, velho. Eu vou ser livre, eu vou fazer o que eu quiser, do jeito que eu quiser, quando eu quiser. E o mundo que não usa a liberdade deles contra mim, né? Eles que, cada um com a sua liberdade, mas se ele me ofender, minha liberdade superior e tudo mais. Mas e aí, a gente é livre de verdade? Será que a gente pode mesmo fazer tudo o que a gente quer? Cara, quando a gente olha a história, assim, as sociedades em si, a gente vê que a liberdade ela acaba sendo o pote no fim do arco-íris, né? A gente vê que as pessoas elas gritam por liberdade, elas anseiam por liberdade, elas vivem por liberdade, mas a liberdade ela nunca é alcançável. Tem até um trecho, eu curto Marvel pra caramba. Quem vai para a Palavra da Vida e escuta minhas pregações, sempre tem alguma coisa da Marvel, assim, que eu gosto pra caramba. E no primeiro filme dos Vingadores, tem um diálogo fantástico
de Locke com uma galera, aliás, tem uma galera, assim, logo no comecinho, quando ele vai ser preso pelo Homem de Ferro e o Capitão América, o Locke, ele faz um monte de refém, né, numa praça, assim. E ele começa a falar que liberdade é uma ilusão. Cara, eu achei aquela frase, aquele diálogo sensacional. Um diálogo não, é um monólogo, que ele está só dando discurso para a galera. E ele fala que liberdade é uma ilusão, porque o ser humano não sabe o que fazer com liberdade, porque ele nunca viveu liberdade. E eles anseiam, na verdade, serem dominados. E ele fala aquilo, claro, e aí encerra a concordância que eu tenho com a frase dele, mas é um fato. O ser humano, ele não sabe o que é liberdade, porque para o homem, liberdade é autonomia, isso é impossível. Só você olhar as fases da vida, por exemplo. Você é criança. Quando você é criança, você não tem moral para nada. Você é criança. Você não paga uma conta, você não tem dinheiro, nada é seu. É tudo do seu pai e da sua mãe. Então, a menos que você seja uma criança entregue a você mesma, você não faz o que você quer. Então, já começa daí, você é criança. Aí você é adolescente. Aí você começa a ser aquele rebelde sem causa. Porque você está rebelde porque você quer sair com seus amigos, mas seu pai não quer levar você de carro. Você não quer andar de ônibus. Então, tipo, você é meio rebelde e tal. E aí você começa a pensar, quando eu crescer, quando eu for adulto, eu vou fazer o que eu quiser. Quando eu for velho, eu vou ser livre, eu vou sair dessa questão. Aí você fica velho, você tem que trabalhar. Você tem que acordar cedo, você tem que bater cartão, você tem que pagar boleto. Você não pode fazer o que você quer. Porque se você fizesse mesmo o que você quer é entrar numa loja, pegar tudo e não pagar nada. Isso é o que você quer. O que você quer é viver de férias, viajando o mundo. É isso que você quer fazer. A gente quer coisas, mas, na verdade, no mundo real, a gente nunca faz o que a gente quer. Entendeu? Então, esse é um conceito do pote no fim do arco-íris. A liberdade que a sociedade prega, ela é impossível de ser conseguida, porque para que você consiga a liberdade que a sociedade prega, você vai ter que prender muitas outras pessoas. Para você atingir a liberdade do seu coração, você vai ter que prender a liberdade de muitas outras pessoas. Porque você não quer ser incomodado. Você quer ser livre. Entendeu? E sendo que sua liberdade vai incomodar as pessoas. E você não quer que essas pessoas incomodadas interfiram na sua liberdade. Então você vai ter que começar a prender essas pessoas. Então não existe essa perspectiva de fazer o que você quer. Isso é um tópico. Isso é, assim, uma ilusão que a gente vai sempre perseguir, mas nunca vai alcançar. Isso. E é interessante, né, que a galera se perde nessa conversa de, não, velho, você é livre para fazer o que você quiser. E geralmente essa frase vem seguido de, desde que a sua liberdade não fira a minha, né? Então, tipo, é uma ideia muito... É um negócio muito confuso, porque a gente não entende, né? Não, pode falar aí. Quando a gente olha para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vê isso. A gente vê pessoas vivendo do jeito que querem. Esse é o ponto central da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ele olha, e por que a igreja... Se você ler a carta, você vai ver que a igreja de Corinto era uma igreja complicada demais. Inclusive, o reverendo Augusto Nicodemos, ele lançou um livro que é uma compilação das pregações dele, dos sermões de 1 Coríntios, do 1 até o 4. E o título do livro é Uma Igreja Complicada. Quando você olha para a igreja de Corinto, você vê as mazelas, você vê a consequência de você querer viver baseado no seu desejo. Paulo, ele vai determinar que o problema daqueles crentes é esse. Eles estão vivendo para satisfazer os seus desejos, eles estão vivendo na liberdade. E ele vai atacar vários problemas que são consequências dessa liberdade. E a forma mais contundente, a parte mais contundente onde ele vai lidar com isso, está no capítulo 8 a 10 de 1 Coríntios, onde ele vai lidar com a perspectiva de carne oferecida a ídolos. Ele vai pegar um tema muito simples, carne. E aí, naquela igreja, existia uma disputa, né?
porque a igreja, a cidade era muito idólatra, a cidade ela tinha uma relação muito profunda com uma promiscuidade, e os crentes, né, eles tinham muitas vezes um contexto muito dentro dessa idolatria, muito dentro dessa promiscuidade. Então, quando eles são salvos, transformados pela graça, eles ainda não sabem como caminhar nessa transformação. O que é que eu posso fazer, o que eu não posso? E aí, dentro disso, alguns naquela igreja achavam que podiam fazer qualquer coisa, porque estavam livres, incluindo comer aquelas carnes. Alguns comentaristas vão dizer que essa carne era mais barata no mercado e tal. E eles achavam que era pragmaticamente melhor você comer essas carnes. Outros já achavam que comer essas carnes era um retorno à idolatria. Então, outros já tinham um receio maior, tá, em se envolver com esse tipo de coisa. E isso gerava uma briga. Por quê? Porque a liberdade de alguns estava interferindo na santidade de outros. E aí você tem essa perspectiva. Quem que está certo, quem que está errado? E a galera que queria comer a carne falava assim, não, eu posso todas as coisas me são lícitas. Eles diziam isso. Eles diziam que podiam fazer todas as coisas, porque eles tinham sido salvos. E eles faziam isso. E aí Paulo vai dizer nos capítulos 8 a 10 que não, eu não posso fazer todas as coisas. Não, todas as coisas não são lícitas, mas só aquelas que convêm. E aí ele vai dar o elemento norteador da minha liberdade é o outro. O elemento norteador da minha liberdade é o quanto daquela liberdade leva o outro para perto de Cristo. Então, o ponto central ali, que Paulo está falando, não é o que eu posso ou não posso fazer. O que ele está dizendo é qual a motivação pela qual eu faço ou não faço. Se a motivação não é a glória de Deus, está errado. Não é liberdade, é pecado. Exato. E aí que entra aquilo que você falou no começo, né? O conceito de que liberdade é você agradar a Deus, né? Que a nossa liberdade ela tem que ser regulada, baseada no que Deus diz e com, claro, esse amor ao próximo que você falou. E aí tem uma afirmação que eu estava pensando aqui, e você pode me corrigir também se eu estiver errado, Hércules, que é que muitas vezes a gente confunde liberdade com libertinagem. A gente fala que a gente é livre, mas o que a gente quer não é você ter liberdade, não é você poder fazer simplesmente o que você quer, mas é eu dar vazão a tudo aquilo que eu quero sem ligar para os outros, sem ninguém interferir, né? Então, tipo, é muito interessante que a Bíblia, a visão bíblica, ela vai corrigir esse nosso foco, né? Esse foco egoísta da nossa liberdade, que, olha, somente para mim, como você falou, começa a mostrar para a gente que o outro deve ser o limite da minha liberdade, porque se a minha liberdade é agradar a Deus, eu não posso fazer com o meu próximo algo que não agrade a Deus, né? Então, eu acho que isso aí responde muito dessa pergunta de que, tipo, eu não posso fazer o que eu quiser, mesmo que muitas vezes pareça que isso é algo aprisionador, mas muito pelo contrário, a gente tá vendo aqui que isso é a liberdade, né? Você poder agradar a Deus, você poder viver uma vida diferente, né? Mas aí, Hércules, a gente vai entrar agora um pouquinho mais, né? Você falou aí sobre a liberdade e o próximo, e eu queria que você desenvolvesse um pouquinho mais sobre isso, como a gente pode conciliar essa nossa ideia de liberdade e amor ao próximo. Porque muitas vezes a gente tem uma ideia de que quando a gente faz alguma coisa que a gente usa da nossa liberdade, segundo as pessoas, e o outro ele acha ruim ou que aquilo acaba tocando outra pessoa, isso acaba criando um conflito porque as pessoas acham que a liberdade delas é independente. Mas como a gente já começou a ver, né, a liberdade, ela tem limites. Eu queria que você pudesse desenvolver um pouquinho mais sobre isso aí, sobre como é que a gente concilia essa questão de minha liberdade e o amor ao próximo. Vamos lá. Tem um texto que, assim, é inevitável você falar sobre liberdade e não falar desse texto, apesar dele ser usado hoje num contexto
totalmente diferente do que deveria ser usado, num contexto totalmente equivocado. Mas é o texto de João 8,32. O Senhor Jesus, ele está falando ali num contexto de salvação, de uma mensagem de salvação. E a mensagem de salvação ali liberta. E dentro desse contexto da mensagem de salvação, lá em João 8,32, ele fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, ele está lidando ali com a eficácia que o Evangelho faz de transformar a vida. Agora, veja só, quando a gente lida com a liberdade, a salvação e o amor ao próximo, a gente vê que essas coisas elas não são dissociadas, elas não podem ser separadas. Por exemplo, tem um momento muito interessante que um doutor da lei ele chega para Jesus e ele fala assim: mestre, como é que eu posso ser salvo? Aí Jesus fala: o que é que diz a lei? Ele fala: eu devo amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aí Jesus: beleza, é isso aí, faça isso e viverá. Aí o cara: beleza, tranquilo, saiu. Daqui a pouco o cara volta: mestre, mas assim, quem que é o meu próximo? Então, veja, Jesus ele está associando salvação ao amor ao próximo. E entenda, ele não está falando aqui de uma salvação por causa do ser amor ao próximo. Mas ele está falando que um fruto da salvação é o amor ao próximo. E ninguém duvida disso. Nem o descrente. O descrente ele vai até levantar essa ideia. Não, porque Jesus mandou amar ao próximo. Beleza. Mas o que não fica claro, e aí por isso que o cara volta para perguntar para Jesus, primeiro, quem é meu próximo? E segundo, como é que eu demonstro amor ao meu próximo? Certo? E aí Jesus responde, quando ele começa assim: quem é meu próximo? Jesus conta uma história. E aí ele fala de um judeu que estava subindo para Jerusalém, ele estava indo adorar, provavelmente, e ele foi lá e sofreu um assalto. É como se ele estivesse andando na Agamenon Magalhães de noite, né? Estava andando lá na Agamenon Magalhães e tal, e chegou uns caras, deram uma pisa dele lá, e o cara foi forte, foi muito forte, porque o cara ficou meio morto, tá ligado? O cara ficou todo ensanguentado, o cara ficou mal, muito mal, no meio da rua. E aí Jesus, para dar uma chacoalhada no doutor da lei, ele fala que tinha um levita, passou um levita, passou ao largo, foi-se embora. Passou o sacerdote e foi embora. Ele fala de pessoas que tentavam justificar a si mesmo com obras. Mas na hora do vamos ver, os caras não estavam dispostos a amar. E aí ele fala de um samaritano que passa lá e ajuda o cara e investe na vida do cara. De alguém que gasta dinheiro, que paga o preço porque ele bota o cara no jumentinho dele, ele vai andando, ele leva o cara lá na hospedaria, ele deixa o cara lá e ele dá uma carta branca pro cara, porque ele fala pro dono da hospedaria que se tiver mais alguma coisa para pagar, quando ele voltar, ele paga. Então Jesus ali, ele está dizendo que o amor ao próximo, ele está ligado a você sofrer o dano, a você pagar o preço. O amor, ele não é um sentimento bonitinho que une as pessoas. Isso é conversa. Isso é música de Beatles. O amor, ele é expresso no desprendimento. O amor é expresso na atitude de negar a si mesmo. Quando o apóstolo Paulo ele vai descrever Jesus vindo, lá em Filipenses 2, ele vai falar que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve aqui em Jesus. Que sendo Deus, não pensou como usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. E aí, quando a gente olha para Cristo, e a gente olha o que Cristo fez, você vai lá para Marcos 10:45, o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. A gente vê que o amor, ele está intimamente ligado com o dano, com sofrer o dano.
E é justamente nesse contexto que Paulo vai lá em 1 Coríntios, voltando para o texto que a gente estava falando, falar com aqueles irmãos. Ele está falando sobre sofrer o dano. Ele está falando que a liberdade dos irmãos ali é provada à medida que eles sofrem o dano, para que outros possam conhecer a Cristo. E ele vai usar o exemplo dele, no capítulo 9, quando ele fala dos direitos que ele tinha como apóstolo e de como ele abre mão desses direitos para que os coríntios possam conhecer o Evangelho. Paulo vai dizer a mesma coisa em Filipenses ainda, de como ele poderia se gloriar nele mesmo, mas ele abre mão daqueles direitos em amor ao próximo. Então, veja, Paulo está falando duas coisas bem parecidas aqui, sendo que ele está trocando aqui a ideia de amor pela ideia de liberdade. Então, liberdade, ela só existe por causa do amor. Elas são indissociáveis. E o amor, ele é expresso por pagar o preço para o benefício do próximo. Então, essas três coisas, elas andam juntas, são cadeias, não dá para separar. Porque se você ama ao Senhor, você é livre, porque Ele te libertou. E você ama ao Senhor e você serve ao seu irmão, porque o Senhor te ordenou. Então, a liberdade, ela anda pela via do amor. Não existe liberdade sem amor. E não existe amor sem serviço. Então, liberdade não pode ser oposto a serviço. Cara, isso aí é muito massa, velho. Principalmente quando a gente para pensar o contexto em que a gente vive, né? Como a gente muitas vezes esquece essa ideia de que a nossa liberdade, ela tá andando junto com esse amor ao próximo. E esse amor se expressa em serviço. E isso aí é muito interessante. Isso é muito interessante porque isso vai desconstruindo cada vez mais a ideia que a gente tem da nossa liberdade egoísta, né? Vai mostrando pra gente que inclusive, não é bem por esse caminho, né? De, eu faço o que eu quero. Pode falar aí. Inclusive, ela desconstrói não só a ideia da liberdade, mas também desconstrói a ideia de amor. Porque a gente vive hoje, por exemplo, entrando numa questão um pouco mais polêmica agora, a gente vive hoje numa perspectiva de várias bandeiras, onde é tudo muito fragmentado, né? Você tem hoje movimentos que arrogam para si serem porta-voz dos negros, por exemplo. Você tem movimentos que arrogam para si serem porta-voz das mulheres, dos homossexuais, como se eles representassem em uníssono todas as pessoas que se identificam com, ou sendo negras, ou sendo mulheres, enfim. E o que acontece é que no mundo que a gente vive hoje, se você não concorda com essas pessoas, você é intolerante. Você tem um discurso de ódio, você não ama, entendeu? Então, o que é que isso é para você ver como um amor está intimamente ligado com liberdade. Até essas pessoas que querem amor, elas trabalham um conceito distorcido de amor, porque na cabeça delas o conceito de liberdade também está torcido. Por exemplo, liberdade, para quem é de movimento negro, por exemplo, é o cara poder usar uma camisa. Isso eu já conversei com pessoas do movimento negro, e é assim. Eu sou negro. Se eu uso uma camisa 100% negro, a galera bate palma. É bonito, é legal, porque dá orgulho. Mas se você usar uma camisa 100% branco, você é colonizador, você é opressor, você é... Então, assim, a liberdade vale para um dos dois lados só. O amor vale para um dos dois lados só. E aí isso se encaixa naquilo que a gente falou no começo, de que os conceitos de liberdade, como a sociedade prega, eles só são possíveis se eu silenciar meu opositor. Porque se eu não silenciar, eu não tenho como desfrutar dessa liberdade. Isso, para mim, não é liberdade, isso é tirania. Então, a gente vive hoje numa tirania
do politicamente correto. E o politicamente correto prega a liberdade, mas impede a gente de expressar livremente o que a gente pensa, o que a gente crê, de fazer livremente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pela graça de Deus, a gente vive num país que é livre, que a gente pode falar abertamente. Claro, a gente vai ser censurado verbalmente e tal, mas a gente tem uma Constituição que nos permite, por exemplo, manter igrejas abertas e pregar sobre o que a Bíblia diz. Mas a gente já tem visto no nosso país casos de pessoas que têm sido ou processadas, ou indiciadas, ou até mesmo silenciadas, porque exercem sua liberdade cristã de falar do amor do Senhor. Então, assim, quando a gente olha para a liberdade, a gente precisa definir, mas quando a gente olha para amor, a gente também precisa definir. E amor, segundo Coríntios, segundo Romanos, ele é provado em Cristo vindo até nós. Em Cristo morrendo na cruz e ressuscitando para o terceiro dia. Mas isso também é expresso no ministério de Cristo. No ministério de Cristo, ele falou de pecado, ele falou de santidade, ele falou de retroceder, ele falou de arrependimento, ele falou de você abandonar uma vida de pecados e de egocentrismo e voltar os olhos para o Senhor, para Deus. E um dos exemplos clássicos disso é quando ele fala com a mulher adúltera. Aquela mulher, ela foi pega numa emboscada. Ela pecou, o pecado dela, pela lei, merecia a morte. Aquela mulher, ela merecia a morte, não porque ela era pior do que os outros homens que a levaram lá, não porque ela era pior do que a gente que está aqui fazendo essa live, mas porque a moral de Deus, ela decidia isso. A moral de Deus escrita na lei de Moisés, ela determinava que ela fosse apedrejada. Entretanto, aqueles homens colocaram a mulher na frente do Deus gracioso. Era o próprio Deus ali. O Deus da lei estava ali diante daquela mulher. E aí, ao mesmo tempo que ela é perdoada pelo Senhor, que a graça superabunda, onde abundou o pecado daquela mulher, que o Senhor foi buscar a mulher numa condição deplorável e pecaminosa. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Senhor, ele fala, não peques mais. Vai lá, eu não vou te condenar, mas assim, não peques mais. Segue a vida. Então, assim, o Senhor estava libertando aquela mulher. Ele estava libertando aquela mulher. E ao mesmo tempo que ele estava libertando aquela mulher, ele estava impondo condições para a vida daquela mulher. Minha filha, você está livre. Você pode ir, mas você não pode viver a vida como você vivia antes. Então, não existe ato maior de amor do que a graça do Senhor. Mas essa graça do Senhor, ela nos corrige em nosso modo de viver. É o que Paulo vai falar lá em Gálatas, no capítulo 5. Se você olhar lá o texto, o capítulo 5 de Gálatas é um tratado sobre liberdade. Os Gálatas, eles tinham ouvido a mensagem do Evangelho, eles tinham sido salvos, eles tinham sido restaurados, eles tinham sido redimidos. Mas, por alguma razão, eles estavam voltando a viver a vida como eles viviam antes. E, por causa disso, eles estavam se afastando de quem Jesus era. Eles estavam se afastando do Cristo que os salvou. E no capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele fala assim, no versículo 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então ele deixa claro, Cristo nos libertou para vivermos livres. Mas, lá no versículo 13, ele fala assim, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha só, Paulo coloca na mesma sentença liberdade, serviço e amor. Então, não dá para a gente olhar para o que se fala hoje, que é liberdade, para o que se fala hoje, que é busca de igualdade, para o que se fala hoje, que é amor, colocar do lado do que as escrituras falam, que é liberdade, que é amor, e ficar tudo bem. Não dá, porque são coisas totalmente diferentes e geralmente elas são excludentes.
Elas não andam de mãos dadas. O amor que a sociedade fala é diferente do que a Bíblia fala. O serviço que a sociedade fala é diferente do serviço que a Bíblia fala. E a liberdade que a Bíblia fala é diferente da liberdade que a sociedade prega. Massa, né? Muito massa. Gente, e eu acho que isso aqui foi mais um tapa na cara da gente sobre liberdade. É muito interessante ver como Deus, ele busca redimir todas as coisas na nossa vida, né? Deus não só salvou a gente e diz, agora vai lá e vive sua vida igual, né? Mas o Senhor, ele vai trabalhando na gente e reconstruindo, substituindo nossas ideias pecaminosas por ideias corretas, corrigindo a nossa visão sobre as coisas, e liberdade é uma delas. Então, foi muito bom estar aqui com vocês, Hércules. A gente está chegando aqui ao final do nosso momento. Queria agradecer pela sua disponibilidade, por você estar vindo aqui para falar para a gente. Foi um momento muito edificante. A gente pôde aprender muito. Eu queria saber se você tem algumas últimas palavras para quem está ouvindo a gente aí, algum encorajamento. Tenho sim. Primeiro, um momento merchan. Exatamente. Primeiro, se você está vendo ou está ouvindo, não sei se você vai ouvir depois isso, então se você está ouvindo isso aqui e você quer conhecer um pouco mais sobre a nossa fé que nos liberta para servir, eu tenho um desafio para você. Entra lá no canal não, perdão, lá no IG do IBPV, lá no Instagram, IBPV Nordeste. Você entra lá no IG, segue a gente tem falado bastante coisas lá. Você vai conhecer um pouco mais a nossa escola, e se o Senhor te desafiar para vir aqui estudar com a gente, parar um ano da sua vida, você está terminando o ensino médio, para um ano da sua vida, vem aqui para o IBPV. O Neto, ele foi nosso aluno aqui, foi muito legal, e assim, é um privilégio para a gente poder lidar com adolescentes e jovens, principalmente nesse período pré-universitário, porque a gente tem muito que dar na universidade como cristão. A gente tem muito que influenciar nesse ambiente. Mas, infelizmente, a gente tem sido engolido, muitas vezes, pela sociedade, pelos conceitos que a gente ouve o tempo todo na TV, nas redes sociais, nos nossos grupos de amigos, nas escolas. Então, a gente tem sido engolido e aí acaba que você fica sobrevivendo na faculdade. A liberdade que a gente tem no Senhor, ela não é uma liberdade que nos faz somente sobreviver, mas é uma liberdade que dá vida em abundância. O Senhor Jesus fala que se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, a liberdade que o Senhor nos dá é uma liberdade ativa. É uma liberdade para que a gente possa viver no mundo de Deus. E se você quer aprender mais, quer se afundar nessa liberdade, você quer imergir nisso, vem aqui para o IBPV, vem passar um tempo com a gente, vem estudar a palavra de Deus. E eu garanto que você vai sair daqui melhor do que você entrou. E para terminar, eu queria compartilhar um trecho de um livro muito legal, do Tiago Cavaco, que é Ter Fé na Cidade. Ele fala que, quando ele vai falar aqui da perspectiva de liberdade, e ele vai falar sobre Adão e Eva aqui, ele vai trazer uma perspectiva de que Deus, isso do jardim, Deus, que é o dono, com naturalidade, dá a eles instruções acerca do espaço que devem cuidar. Deus, ele sempre foi o dono. Ele sempre foi o dono. E no momento em que Adão e Eva tiraram os olhos de que Deus é o dono, eles se perderam. Olha o que ele fala assim: o respeito que Adão e Eva deviam ao espaço do jardim que habitavam começava pelo fato de reconhecerem que aquele espaço não lhes pertencia por mérito, mas por dádiva. Ele vai dizer que o jardim, ele não pertencia a Adão e Eva. O jardim era de Deus. E Deus, por bondade, deixava Adão e Eva desfrutarem do jardim. A minha e a sua vida não pertencem a nós mesmos. Ela pertence a Deus, que por bondade decide nos salvar e nos dá liberdade para viver em amor com Ele, em viver em serviço a Ele e em serviço ao próximo. Então, que a gente possa ter em mente que a liberdade que o Senhor nos deu é uma liberdade para que a gente possa servir a Ele com tudo que temos, com tudo que somos, para a glória dele.
Amém. Hércules, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a gente. Espero que a gente possa ter você de volta em outros momentos para a gente conversar mais. Gente, esse foi o nosso Conectados de hoje. Muito obrigado para você que está ouvindo a gente aqui no YouTube. Muito obrigado para você, ouvinte, que nos ouve pela Rádio Web da Escola Internacional. Obrigado pela sua audiência. Espero que esse momento tenha sido um momento edificante para você. Espero que você tenha, assim como eu, aprendido mais sobre essa liberdade que Deus nos dá em Cristo. Gente, sexta que vem tem Conectados de novo. Então, ó, fica ligado. Mais uma vez, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue lá. Nosso @ é conectados.iwr. Segue a gente lá para você não ficar de fora. Esse episódio aqui vai estar disponível no YouTube. Ele vai estar disponível também semana que vem no Spotify, Deezer, Google Podcast. Onde der para a gente colocar uma coisa com áudio e uma fotinha, o nosso podcast vai estar lá. Então aproveita para voltar depois, para rever. Você ir olhando com mais calma, dar uma olhada nos textos que a gente passou por aqui, porque esse é um tema muito legal, um tema muito rico. E com certeza a gente não terminou de explorar tudo que a gente pôde explorar, mas foi muito bom. Então, que Deus abençoe vocês. Vocês tenham uma ótima sexta-feira aí. Um final de sexta-feira, na verdade, né? Que eu ainda estou com a cabeça de ontem, mas um bom final de sexta-feira, um bom final de semana para vocês. E até a próxima, gente.